E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e estamos aqui mais uma vez no canal analisando o raciocínio do nosso amigo Everardo. Então, vou pedir para vocês, nunca é demais lembrar, pedir que se inscrevam aqui no canal para expandir esse nosso trabalho aí, para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos aqui do canal do Everardo. Então, eu queria falar hoje aqui sobre como é interessante, Existe uma palavra chamada religião, que vem de religare, que tem a ver com uma reconexão com algo superior. Só que, no passado, em todas as épocas, sempre existiram as pessoas mais sábias, as pessoas que compreendiam além da palavra, ou seja, compreendiam coisas além do sentido meramente literal. E compreendiam os símbolos, as formas de se comunicar, através de metáforas, através de parábolas, pequenas histórias que não eram reais. Então tinham essas pessoas que tinham essa capacidade. E geralmente as pessoas mais simples, muitas das vezes até pessoas que tinham muita cultura no passado, mas que tinham pouca sabedoria, porque ter muita cultura é diferente de ter muita sabedoria. Sabedoria tem a ver mais com um despertar da consciência. Você começa a transcender o próprio raciocínio. Você começa a ter uma visão mais ampla em relação às coisas, em relação à vida, em relação ao que você está lendo. Seu nível de interpretação começa a ficar mais aguçado. Isso tem a ver também com cultura, mas, como eu falei, a pessoa tem que atingir um outro nível para poder compreender que certas coisas são impossíveis, são improváveis e que estão no campo simbólico, abstrato até, E aí, sempre houve e hoje ainda existe. Hoje as pessoas estão cada dia menos capazes de compreender os simbolismos, as pessoas estão cada dia menos sábias. A sabedoria hoje se tornou algo escasso, algo raro. E é por isso que a gente faz questão de sempre fazer esse trabalho aqui e falar sobre essas questões, de tentar ressuscitar a filosofia, o pensamento filosófico, nunca deixando de lado também o lado científico da coisa, que está sempre tendo que embasar os aspectos filosóficos. É filosofia que divaga muito também, não presta muita coisa. Mas eu fiquei observando como é interessante o religare, o conceito de religião, que se tornou uma coisa tão materialista, se tornou uma questão de interesse por salvação, tudo sem muito esforço, tudo fácil, basta você aceitar Jesus, basta você ir na igreja, está tudo certo. Então, no passado, era uma busca, esse religare, que deu origem à palavra religião, não tinha a ver reconexão com algo fora do mundo, algo extrafísico, algo que está em outro mundo. Não, tinha a ver com você mesmo, com a sua busca por se reconectar com algo maior dentro da sua própria mente. Essa ideia de um Deus fora, Isso aí é um conceito que sempre foi equivocado e que muitos no passado entendiam, conseguiam interpretar o que significava esse conceito de Deus, e que hoje quase ninguém consegue reinterpretar isso. Poucos, somos nós, Os racionalistas, os nihilistas, os que compreenderam que Deus não pode existir de fato. Isso é um absurdo. O que existe é a inteligência que existe no mundo é a nossa. No universo, qualquer inteligência precisa de um cérebro. Nós ainda não encontramos no universo inteligência diferente da nossa. Alienígenas, sei lá. Mas aqui na Terra está cheio de seres inteligentes. Ser inteligente não significa ser racional. Muitas criaturas são irracionais e agem de forma inteligente para buscar alimento, Então a inteligência está na natureza. Quando um girassol ele se vira para o sol, ele está agindo de uma forma inteligente mesmo sem ter racionalidade. Então muitos animais,
se organizam para caçar e tal, e trabalham em equipe, tudo isso é inteligência, né? Então, entenda que inteligência, ela precisa de cérebro, precisa pelo menos de um sistema nervoso. Tem seres que não têm cérebro, como polvos, moluscos, que são bem inteligentes. Então, só tem um sistema nervoso. Uma água viva, né? Que se busca comida, que age de forma inteligente, apesar de não ter um cérebro. Então, o que ocorre? O que eu quero dizer aqui é que nós, né? O que nós propomos aqui no canal, aqui, analisando o raciocínio, e o que eu sempre propus, eu comecei a observar que, na realidade, nós somos os novos religiosos, no sentido de religar, de buscar, por mais ateu que sejamos, porque a nossa religião tem a ver com a nossa evolução pessoal. É uma busca por uma reconexão com algo maior do que o animal que nós somos. Então, as tradições antigas, elas falavam o quê? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí de Jesus, porque todas as religiões antigas beberam na sabedoria dos orientais. Na própria Bíblia diz que Jesus aí passou um tempo no Oriente, né? Então, a sabedoria dos gregos bebeu também nessa fonte. A base, né, da sabedoria, da filosofia e até da religião atual, a base é toda no Oriente, principalmente na Índia. E então, o que ocorre? Quando, por exemplo, né, eu acho muito interessante, nós falamos aqui de você ser minimalista, né, de você... nós temos um trabalho aqui até mesmo de evitar relacionamentos, de evitar uma sexualidade exacerbada, né? Porque relacionamento sempre leva a sexo, e as religiões, as tradições orientais, os monges evitavam, né? Por quê? Porque lá no passado se tinha o conceito de Kundalini. Kundalini significa uma energia, né, para eles, né, para os místicos, mas que isso tem uma base também energética, não é tão místico assim, a questão de uma energia psíquica, né, que está no próprio corpo do homem, no nosso próprio corpo. Então, eles acreditavam que existia uma energia que parecia com, né, na visão lá de, não sei se eles tinham pessoas que eram, que achavam que viam, né, essa energia, os místicos diziam que era como uma serpente enroscada na base da coluna. E o que está na base da coluna, senão os órgãos sexuais e os órgãos excretores? Então, a sujeira do corpo está nessa região, né? A tentação, o desejo de territorialidade, o desejo de conseguir uma fêmea, o desejo de reproduzir, o desejo de ter um carro, uma casa, de ser o melhor, de ganhar, de lutar, de vencer. Tudo isso está na base da coluna, está na sexualidade, né? Na agressividade. Porque o homem no mundo, o homem selvagem e os animais se movem para isso, para se alimentar e para reproduzir, e para vencer, né? E vencer na natureza é fazer sexo, procriar. E no mundo humano não é diferente. Então, eles trabalhavam, os místicos, né? Os religiosos do passado, do Oriente, trabalhavam para tentar subir essa energia psíquica que estava na base da coluna. Hoje, inclusive, já a própria ciência já confirma que o intestino é como se fosse um segundo cérebro. Inclusive, pasmem, intestino secreta serotonina, que é o hormônio de prazer. Então, para você estar bem, o seu intestino tem que estar bem, né? É o seu segundo cérebro, digamos assim. Então, tem aquela famosa questão de quando você fica nervoso, você tem dor de barriga. Então, o intestino reage muito. O intestino é uma parte muito importante do ser humano. Mas, né, eles queriam subir essa energia, né? Subir através da coluna vertebral até atingir o topo da cabeça, que no passado sempre era chamado de céu. Né? Porque se você olhar o corpo humano, né, tendo por base a coluna, né, você está ereto, você tem ali 33 vértebras, por isso se diz que Jesus começou a sua missão aos 33 anos, né? Aí foi lá estudar no Oriente um tempo e depois começou a missão dele com 33 anos. Isso é simbólico, porque provavelmente Jesus, né, o Jesus bíblico, é uma figura mítica. Não existiu. Se existiu algum homem cuja, né, a lenda, o mito se originou nesse homem, era um homem comum, talvez com muito conhecimento, muita sabedoria, mas um homem comum que se criou um mito ali em cima daquilo. Então, os escritos bíblicos estão claramente, né? Você vê que essa própria representação de 33 anos, tem muita numerologia dentro da Bíblia, né? Então, a história de Jesus é uma história metafórica. É por isso que eu comecei falando que tem pessoas que não conseguem compreender isso. Tem pessoas que
que são ignorantes ainda nos dias de hoje, não conseguem compreender o que é uma história construída, né? E a história de Jesus é claramente construída. Então, quando Jesus fala nisso, né, de não criar tesouros na terra, mas criar tesouros no céu, ele está falando para não criar tesouros materiais, né? Criar tesouros no céu. Não é o céu espiritual, o céu como os cristãos veem hoje. Não, um outro mundo. Não, de um certo aspecto é um outro mundo, no sentido de que é um mundo virtual, dentro da sua mente. Aqui está a consciência, aqui está o céu. Olha só que interessante, né? Então, nós estamos praticando, né, o que era praticado no passado. Tentar essa reconexão com nós mesmos, mas o aspecto divino em nós. O que eu quero dizer divino? Mais perfeito, mais aperfeiçoado, mais longe da agressividade, mais longe da emotividade. Porque aqui é tudo emocional, né? Aqui nessa parte baixa, entende? Então, como os orientais, nós estamos tentando isso, né? Construir, como Jesus, na ideia de Jesus, construir tesouros no céu, mas aqui, no topo da cabeça. Tanto é, né, que o próprio Buda, o Siddhartha Gautama, ele é como se fosse, né, uma figura também parecida com Jesus, e ele tinha esse trabalho também de elevar, né, a sua consciência para longe das regiões baixas, né, dos infernos. Não existe inferno, isso é tudo metafórico. O inferno dos cristãos é as partes baixas, é aqui que está a sujeira, é aqui que está a agressividade, é aqui que está, né, a reprodução, sofrimento de ter filhote, de ter filho, de construir família, ter que ser um vencedor sempre. Então essa região baixa é o inferno. Então você sobe a energia, né, psíquica, como eu falei, o próprio intestino hoje é visto como um cérebro, espécie de um cérebro. Então você sobe essa energia psíquica ao topo da cabeça, ao céu. Por isso Jesus fala nos textos, né? Sede perfeito como o Pai que está no céu. Por isso que o Pai, né, de Jesus não era o Pai, Deus, coisa nenhuma. Era o aspecto da psique. Porque o superego, nós temos três aspectos, né? O id, que é o instintivo, o emocional. O ego, que somos nós, a personalidade, e o superego. Né? O ego age no mundo, e o superego é o ego crítico, é o ego pai, é o nosso aspecto mais elevado. Não é porque o ego ele quer ir para qualquer lugar onde haja interesse, ele quer buscar o prazer. O ego está nas regiões baixas, está nos infernos, ele está sempre buscando prazer, os prazeres da terra. Né? Então, por isso buscar os prazeres do céu e ser de perfeitos como o Pai. Ou seja, o ego, o superego é chamado de ego-pai na psicologia. Por quê? Porque é justamente o ego, a parte do ego que tem senso crítico, que controla, que diz o que é certo e o que é errado, que diz o que você pode e não pode fazer. O ego quer te levar para onde o desejo te leva. Mas o superego age dizendo isso não convém, né? Isso não é bom para a sua evolução. Então, o que é interessante que nós estamos fazendo nesse trabalho aqui, inclusive aqui no céu, onde estão os sonhos, no céu onde ninguém morre. Olha só que interessante. Aqui no céu, é prometido pelas religiões, você vai encontrar com seus entes queridos. Ninguém morre. Sabe por quê? Porque é aqui no céu que estão os sonhos. E quando você sonha, você encontra com seus parentes falecidos. Não existe morte nos sonhos. Nem você morre nos sonhos. No sonho você é imortal. Então, sede perfeitos como o Pai que está no céu. Se eleve ao topo da cabeça, eleve essa energia psíquica das regiões baixas, dos infernos, entende? Da base da coluna para o topo da cabeça, para o céu, para a iluminação. É conseguir ver com outros olhos, com olhos diferentes, porque agora você está rico no reino dos céus, você não se interessa mais pelos bens terrenos, pelos prazeres terrenos. Você os usa porque você está vivo, mas dentro da sua necessidade, você busca. Hoje, cada dia mais eu estou buscando isso. Sabe, viver no reino dos céus, no mundo dos sonhos, onde não existe morte, onde você reencontra, inclusive, os seus entes queridos, falecidos. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E você já sabe, né? Ó, inscreva-se.